Vamos falar então de Shadows over Innistrad Remastered, né? Um set que a galera tava esperando fazia um tempinho para vir pro Arena, porque né, algumas cartas eram bem importantes nesse sentido. E eu vou falar assim, algumas cartas que podem fazer alguma diferença vindo pro Explorer ou não, é claro. A gente tem que falar o óbvio, tá? Ninguém vai inventar necessariamente a roda com essa edição. Tá? A gente já sabe o que joga no Pioneer. E aí, Lucas, como é que você tá, meu querido? Tudo bom? Ninguém vai inventar a roda, tá bom? Então a gente sabe meio o que, que joga, o que, que não joga, é claro. Tá trazendo pro Explorer. O Explorer vai ter uma mexida boa, porque o próximo Qualifier, salvo engano, é Explorer. Significa que as pessoas vão abordar o formato de maneira mais séria. E eu acho que foi o Calcera que estava falando disso, e eu concordo muito com ele. Formatos como Alchemy Explorer são formatos que, em tese, você pode tentar quebrar o formato com mais facilidade, porque tem pouca gente tentando fazer isso. E existe, né, essa janela. Não é que nem o Standard, que os caras, pô, não é só por causa do Arena tal, mas o Standard tem no Arena, tem no mall, os caras estão tentando quebrar o formato várias vezes. Tanto Explorer quanto o Alchemy são formatos exclusivos do Arena. E quando não tem nenhum evento para esses formatos, eles ficam completamente estagnados. Então a tendência é que, por exemplo, o Explorer seja simplesmente uma cópia do Pioneer, que o Alchemy também não se desenvolva muito, mas quando a gente tem algum evento interessante, as pessoas podem quebrar. Não necessariamente está vendo alguma coisa que ninguém nunca viu, né, que está vindo agora em Shadows, mas também não quer dizer que alguém não possa sentar e falar, tá, Explorer não é Pioneer, então dá pra gente tentar coisas diferentes. Também fica essa opção. E aí, Vinícius, como é que o senhor está? Espero que esteja bem. Bom, vamos falar um pouquinho então das cartas que saíram para Shadows over Innistrad. 4 em Hakumi Main Deck, o novo meta do Explorer, quem discordar está certo. Pô, pior que o side do Brink to Light é algo real, assim, para metas muito longas. Você consegue realmente fazer isso. E eu acho que em Haku é muito subutilizado no Pioneer. Então, pode ser. Bom, quando aparecer a carta eu vou falar um pouco melhor, mas. É uma dessas cartas que dá para explorar mais. Eu adoro falar explorar e explorer tipo, no mesmo contexto, assim. Bom, sempre vigilante. Essa carta já foi muito boa no T2. Muito boa mesmo. Ela era muito forte no White Winnie da época. E não vai muito pra frente. 18 meses aí pra. Não, muito obrigado, meu querido. 18 meses aí de sub. É nóis. Infelizmente eu não consegui te trombar em Sampa, mas trombei My Angel, foi bom demais. Essa carta chegou a jogar no White Winnie da época. O White Winnie hoje em dia do Pioneer, pra mim, ele não tem suporte pra essa carta. Acha muito, muito lenta. Pior que é verdade, eu vou bastante. Mas tá aí. Purgação Angelical, eu já vou dar uma real. Se você achar essa carta legal, eu te convido a ler Hint of Oblivion. É muito melhor que isso. E só precisa da cor preta junto, então já está top. Deixa eu ver, vamos ser prático aqui nos nossos destaques, né? Eu não vou ficar falando de cada uma das cartas. Tem que lembrar que vai ter draft, né, dessa edição, então algumas cartinhas aqui vão ser interessantes nesse sentido, mas eu vou focar mais para construído, mais para você que, pô, quer jogar o Explorer agora, sabe que vai ter Qualifier, então meus olhos estão para essa pessoa. Vão ser válidas em quais formatos? Elas são válidas no Explorer, né? Cartas que são válidas no Pioneer também são válidas no Explorer, serão válidas no Histórico também. Aliança Abençoada, né? 2 manas distante, tem escalar, então você pode pagar 2 manas fazer um efeito, ou ir escalando para fazer mais efeitos. Então eu posso fazer 4 manas fazer 2 efeitos, 6 manas 3 efeitos. Aí o jogador alvo ganha 4 de vida,
desvira até duas criaturas alvo, o jogador alvo sacrifica uma criatura atacante. Essa carta já foi uma coqueluche entre os jovens, tá? Era muito comum ver isso de side, até que as pessoas descobriram que essa carta é muito ruim, que é a verdadeira carta que escala, que é forte, a brutalidade coletiva. Mas ela tá aí, como quem não quer nada. Jogando contra heróico, isso pode ser bom, né? Então, pô, 2 manas dá um edito no cara, é legal no meio do combate. E se tiver mais mana. O escalar basicamente é assim, com a questão da mana. Né? Brutalidade é muito bom justamente porque não precisa de mana. Mas o escalar basicamente é 2 manas, eu faço exatamente o que eu quero, o resto começa a vir de bônus. Ah, tem 4 manas aqui de bobeira, como quem não quer nada. Pô, sacrifica um bicho ou ganha vida. Sacrifica um bicho, desvira 2 negócios. E se tiver 6 manas, beleza. Essa carta, assim, ela foi boa. Pra vocês terem ideia como o mundo gira. Ela foi boa no Modern de 2016, eu acho. 2015, 2016. Isso era um card no Modern. Tá? Na época do Bunch Eldrazi. Mas hoje em dia ela, né, tá aí pra te enganar. Não, não vou falar de todas, não, pelo amor de Deus. Bispo do passado. Esse set tem muita carta ruim. Tem bastante. 3 manas, 2/3. O Ar, toda vez que você conjurar uma mágica criatura com valor de mana igual ou inferior a 3, investigue. É muito interessante ver essa carta, porque na época dele era muito discutido, pô, dá pra usar, pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Mas esse efeito é muito lento. Tá? Então, os lugares onde Bispo do passado seria bom no Espíritos, então, pô, vou jogar isso, né, nas famosas grind matchups e etc. Ok, eu concordo que tem a vantagem de ter o espírito, mas você é uma pessoa alfabetizada, você é uma pessoa que mamãe passou talquinho, tá? Que te vestiu de Lilica Repelica, ou acho que era alguma coisa Tiger, o outro equivalente, que seja. Então você é uma pessoa inteligente. Então você vai jogar normalmente com o santuário para comprar cartas e fazer basicamente a mesma coisa. Rudar eu não estou jogando de Bunch, eu estou jogando de UW, né, que ganhou bastante força. Estou jogando de Mono Blue com Splash branco no side, que ganhou bastante força também. Beleza, o carinho é o mesmo, só não usa essa merda. Tá? É lento que nem um arranque de balsa. Então esse tipo de carta simplesmente não vai para frente. Boas-vindas de Tokaz é muito melhor que o Bispo, exatamente. A lesão aí, matando a pau. Então use boas-vindas de Tokaz, encantamentinho, ó. Gente boa demais se você quer jogar de UW, não tem problema nenhum, tá? O meu coração aceita, tá tudo certo. Eu normalmente prefiro a versão Bunch, mas se você quer jogar com a versão UW, que é já a Card Advantage, boas-vindas de Tokasia, é a carta que você quer, tá? Você vai meter um Ctrl T no seu teclado agora, vai colocar boas-vindas de Tokasia, vai olhar essa cartinha, vai ver o preço dela, vai falar show. E é com isso que você vai jogar. Bunkbuster também é melhor. Bunkbuster é uma ótima carta de Magic the Gathering, né, de Magic ela encontro. Recomendo você usar basicamente em todos os seus decks, tá? Fica essa dica aí bacana. Esforço coletivo, de novo, carta com escalar. Então, destrua uma criatura com poder 4 ou mais, destrua um encantamento, coloca um marcador 1 em cada criatura que o jogador alvo controla. Essa carta ela não é exatamente ruim, né? O escalar dela é virar criaturas, então a gente consegue fazer 3 manas. Eu acho ela cansada. Mas é o tipo de carta que eu consigo ver você usando em algumas metas. Vou jogar contra um RGzão top. Pode ser, então, pô, tá jogando ali contra o RG Veículos, o cara faz Acron War, que é uma carta bem chata, destruir encantamento fica relevante. Pode ser. Tem coisas melhores? Tem coisas melhores. Mas pode ser. Tá? Estamos aceitando essa carta também. Tá bom? Acho que para destruir encantamento você tem coisas melhores. E principalmente porque, assim, essa carta ela é muito boa num deck que usa Company. Por quê? Porque são decks cheios de criaturas, então virar os bichos ali fica melhor, aproveitar os marcadores, etc.
Em deck com Company, o seu side, você quer que tenha criaturas. Por quê? Porque você pode dar Company e achar. Você pode dar Kairas Reconstruction, que, né, chegou num patamar de preço mais humano. E você vai achar coisas. Se tem uma coisa que você quer fazer com esse tipo de deck, é isso. Tá? Se você puder usar 8 Companies, tá lindo. E como é que você usa 8 Companies? Tendo 26 alvos no mínimo, tá? Que dá 70% de chance de acertar, no caso da Company, né? O Kaiser Construction, o cálculo é um pouco diferente. Se você usar 8, né, Company barra Kaiser Construction, mais 26 já deu 34 cartas. Digamos que você vai usar 24 terrenos, então você usa 28 mais 8 ali, tá tudo lindo, maravilhoso. Então assim, a carta não é ruim. Ainda mais pro power level do Pioneer, power level do Explorer, mas, por entretanto, todavia, né, se a sua parte tentadora for usar, pô, queria usar uma destruição de encantamento, temos umas opções melhores. Dá para você usar a Loran, por exemplo, dá para você usar um Reclamation Sage da vida, que seja. Então você tem opções melhores. Eu quero destruir criatura grande, também dá para você usar outras opções e tal. É sempre melhor usar criaturas insides desse tipo do que usar mágicas, porque conforme você aumenta a mágica, você tem que diminuir a company, a sua casa, a construction, etc, etc, etc. Aí é foda. Nada, Bunkbuster tá o preço do proletariado. Bunkbuster é, ó, coisa linda de meu Deus. Porque o que acontece muito? Essas cartas do T2, elas explodem, porque ninguém tá abrindo T2, etc. O assunto que essa live já discutiu 500 milhões de vezes. Só que depois vai caindo. Porque daí a galera meio que para de comprar, passa um tempinho, algumas pessoas vão abrindo booster, então vai entrando mais carta no mercado e tal. Mas ele tá o preço do proletariado. Declaração em pedra. Declaração é uma carta que eu gosto muito. Qual que é o tchan da declaração em pedra? Então a gente exila uma criatura alvo e todas as criaturas que seu controlador controla com o mesmo nome daquela criatura. Top. Aquele jogador investiga para cada criatura que não ficha exilada dessa forma. Bom, primeiro que se a gente acertar um monte de ficha, então passa de boas. Segundo, que qual que é o grande pegada da declaração em pedra? Quando você está jogando de agro. Porque o seu oponente tem que pagar 2 mana para ficar comprando, é um empecilho para ele. Então, pô, tô aqui com o meu White Win e tal, o cara faz lá, bicho grande. Tira o bicho grande. Lá, ó. Aí o cara, pô, não, vou gerar card advantage em cima disso. Pago 2 mana, compro, faço mais uma coisinha. Mas o cara não tá desenvolvendo o game dele muito bem. É claro, o cara vai entrar num mid-late game muito forte? Vai, mas a ideia é que esse momento lindo e maravilhoso não aconteça na vida dele. Né? A ideia é que você simplesmente empurre dano já com isso. Declaração já não tem no Arena? Eu não tenho ideia. Mas declaração em pedra é uma ótima carta se você não conhecia, se você não usava, tá aí. Essa opção muito boa, principalmente para decks agressivos. Pô, para mais mid-range, Rudá, eu quero usar declaração em pedra. Aí eu não gosto tanto. Eu não sou um grande fã. Porque o seu oponente vai ter o tempo de recuperar esse card de vantagem um pouco melhor, fora que hoje em dia existem remoções melhores. A galera confirmou que já tem lá no Arena, mas a gente reforça que é uma ótima carta de Magic. Tá? Então, use Declaração em Pedra, é uma boa carta. Essa colera é simplesmente horrorosa. Deixa eu ver o que mais. Brutalidade era desse bloco? Era. Vamos falar da Dádiva do Grifino. Essa carta é, ó, coisa linda de meu Deus, tá? Você que gosta de jogar de heróico, de bônus heróico, normalmente tem um slot ali que é flex, a galera às vezes usa a hora que dá ímpeto, uma outra parada assim. Dádiva do Grifino, tá? Maravilhosa essa carta, uma mana, mais um mais 0 e voar. Só nisso ela já estava ótima. E 4 manas você devolve ela do cemitério para campo, anexada a uma criatura, só existe como feitiço. Mas é muito boa essa carta. É muito boa, porque evasão. Tá? Às vezes você tá com uma mesa grande, a mesa dá aquela travada, e a dádiva fura esse jogo, né? Então, o deck tem N chamadas pra... E aí, Fernandão? Bom, não consegui falar com você, meu querido. Peço desculpas. Não, pior que essa carta é muito boa, cara. Pior que essa carta é muito boa. Joga no Auras também e tal, mas assim, a minha principal chamada é você do heróico, tá? Testa uma só, o braço não vai cair. Pode descartar no efeito dobradinho 2 mana lá tal. Então, tipo, essa carta é muito boa.
É muito boa mesmo. Tipo, esses decks que fazem Megazord, normalmente eles querem evasão. Exato, é bem comumzinho aqui, ó. Dá pra você pegar ali, craft. Tá de boa. Então, joga com isso. É muito, muito, muito bom mesmo. Quer evasãozinho, ó, free? Uma mana evasão. Voar faz muito tempo que tem sido uma evasão espetacularmente forte. Tá? Voar tem sido imbloqueável. Muito deck se criou na base do voar. Para quem lembra do Mono Blue Devotion de Teros, aquele deck só existia porque tinha voar. Tá? Você batia que nem maluco no seu oponente na base do voar. Então, Dádiva do Grifino é muito boa. Muito boa mesmo. Recomendo demais. Vamos ver o que mais a gente tem aqui de legal. Odric é uma carta bacana para quem quer jogar Brawl, tal, etc. Selfless Spirit. Selfless Spirit, 2 manas, 2/1. Voar sacrifica as criaturas que você controla ganha indestrutível. Carta que joga muito bem no Spiritus. Spiritus, ó, já vou dar esse spoiler. Spiritus foi o grande deck que ganhou com Shadows over Nistrad Remastered. Veio muita coisa forte pro deck. Esse deck ele é muito popular em IRL. Tudo bem que ele não andou ganhando muitas atualizações, mas é um deck que assim, eu gosto muito, é um deck muito forte. Inclusive, domingo eu joguei com o Renf, né, o mestre do espírito. Se você não conhece o Renf, procura lá no Twitter, Renf, REMF, tá? Que é o cara que manja muito do deck. E espírito altruísta é uma das cartas muito importantes. Então, é um efeito, né, de mágica com pernas, né? Então, dá indestrutível para todo mundo. Você pode fazer em velocidade distante, né? Com o Geist lá, que deixa tudo você fazer instante. Então, assim, é muito bom. É muito bom. Exato, o Renf é um cara muito legal. A gente ficou trocando ideia na nossa partida, infelizmente eu perdi. Essa vida tem dessas. Mas Espírito Altruísta, ótima carta mesmo. Auxílio de Sigarda, uma mana, encantamento. Você pode conjurar mágicas de aura e encantamento como se tivesse lampejo, lembrando que você pode fazer auras também. Então, Ossification, por exemplo, você faz instant speed. Fica tech. Toda vez que o equipamento entra no campo de batalha sob seu controle, você pode anexar a criatura que você controla. Exatamente. Hora do Martelo pode vir para o Arena, né? Apesar de que tá faltando bastante coisa ainda pro deck, tá faltando o Brimas, que é uma carta extremamente importante. E o Tutor, né? O Armory de 2 manas, salvo engano, não está aqui. Ele é uma carta de Shadows over Innistrad. Vamos dar uma corrida aqui para ver se a gente vê. Não tem. Então isso dá uma nerfada. Bom, o deck é divertido. Antes que alguém pergunte. Mas é foda. Não, sem Gaga. Não tem Gaga e não tem esse encantamento, tá ligado? Daí já. Mas assim, não tem o encantamento. Não tem o feitiço que busca. Não é um encantamento, né? Não tem o feitiço que busca martelo e não tem Brimas, que é muito importante também. Mas tá aí. É uma opção. Tá? Pelo menos tá paradinho ali. É bom? Não. Tipo isso. Não ter Saga de Urza pesa muito. Pesa muito. Eu joguei com o deck um pouquinho. E não ter Saga de Urza pesa pra caralho. Talia Catrerege é uma das minhas Talias favoritas. Bela ilustração da Magali Villeneuve. 3 manas, 3/2 iniciativas. Criaturas dos terrenos não básicos que seus oponentes controlam entram no campo de batalha virados. Cara, essa carta jogou muito bem uma época do T2, assim, ela foi insana. Depois no Pioneer, quando o Human estava bem popular, ela estava jogando legal, porque assim, não tem como racear um deck que tem isso na mesa. Tá tudo seu vai entrar virado, o oponente ganha muita janela em cima de você. É legal vir, porque pra mim Humans é um deck que sempre pode melhorar, só depende da qualidade dos humanos que são lançados. Então teve uma época muito boa dele, depois caiu, aí pode ter outra e tal. Mas é uma adição bacana. Não vou negar que é uma adição bem, bem bacana.
É absurdo o tanto de arte desperdiçada com carta América. Que isso, cara, que isso. Porque as artes dessa edição são muito bonitas. São muito bonitas. Tá. Aqui duas cartas importantes também. Lanceiras de Itália. Lanceiras de Itália não é tão ruim quanto parece. Eu já vou dar esse suporte. Tá? 5 mana, 4/4 iniciativa, parece uma bela de uma merda. Mas você poder tutorar coisa, eu já vi muita gente jogando bem com ela por causa disso. Tá, com essa carta. Então, pô, Mono White Devotion chegou a jogar uma época com Lanceiras de Itália porque era free tutor para várias cartas chaves do deck. E valia a pena, um deck mid-range, então fazia um bom uso. Essa carta não é tão ruim. 4/4 é um corpo grande, iniciativa é bastante. Assim, é claro, Mono White não é o deck mais popular do universo. Mas é um deck. Então, temos essa adição. E Inspetora de Traben, essa carta linda, maravilhosa, nunca errou. Foi uma carta que jogou um tempo no Nightwing, né? Daí a galera tirou pra colocar opções mais agressivas. No Humas foi a mesma coisa. Mas é uma carta muito boa, assim. Eu gosto muito de Inspetora de Traben. Pra mim é uma carta que tem potencial pra fazer muita coisa boa. E aí, Baguna, bom, cara? Que seria um alvo bom pra lanceira? Na época, a galera pegava Eliod, porque combava com Eliod. E a galera jogava muito com Irakul também. Então, eram coisinhas legais. Verdade, um card lendário, né? Não é só criatura lendária. Então você pode procurar até mais coisa. Mas eu lembro de procurar muito Eliod com ela. Era um off, assim, eu usava Eliod, usava Enraku, tutorava bastante. Então tem bastante alvo bom mesmo. É só questão de deck. O Mono White não é um deck bom necessariamente, apesar que ele ganha muito bem de rápidos. Porque ele é um deck de Nictus. Então uma hora ele só engole o Rakdos, fora que ele é um deck que consegue usar Kai's Reconstruction muito bem. Né? Ele já é 1 zilhão de mana, faz Reconstruction pro máximo, coloca todas as cartas do mundo na mesa e você apenas chora. Mas fica aí. Lanceiras de Itália fazendo a nossa parte branca. Junto com a inspetora de Traben. De novo, a parte branca acho que as principais cartas aqui, tipo, que estão jogando um pouco, pelo menos no formato, são Traben, Talia, Selfless Spirit. Eu gosto muito de Dádiva do Grifino, muito mesmo. Declaração em Pedra. Acho que essas entram como principais cartas. Vamos para a cor azul. Bom, falando do azul. O azul não era muito bom na época. Ele era muito mais splash para outras coisas. Então vão ser poucos os destaques que eu vou ter. Tem fluxo de essência, que é legalzinho, né? Exila a criatura alvo que você controla. Depois devolve aquele card pro campo de batalha sob controle do seu dono. Se for um espírito, coloca o marcador. Hoje em dia, a Sleep All the Back é muito mais usado do que isso. Vulgo é usado, e isso não. A Cirurgia Invasiva era uma carta que eu gostava bastante, né? Pra quem não sabe, ele é um power creep em cima de Envelope, que é uma mana anula feitiço. E Cirurgia Invasiva é isso, uma mana anula feitiço. Só que se você tiver delírio, né? Então se você tiver 4 tipos diferentes, você exila, você procura por cópias iguais. Essa carta é muito boa, assim, tipo. Ela teve uma época no T2 muito, muito forte. Eu já usei essa carta no site do Fênix também. Tem seus momentos assim para acertar descarte e tal. Era uma carta interessante, assim. Então, tipo, é uma opção de counter legal. O Jace era o famoso for the grind matchups. O problema é que no Explorer a gente tem carta pra caramba pra fazer isso nessa cor. Mas ele é 5 mana, 5 de lealdade. No mais 1 você dá evidência 1, depois você compra uma carta. No menos 2 devolve uma criatura pra mão do dono. No menos 8 você recebe o emblema. Toda vez que o oponente conjura a primeira mágica em cada turno, anule aquela mágica. Salvo engano, eu já estourei esse emblema em final de PPTQ. Mas aí é da época, né, Na minha época o Magic era diferente. Mas era uma cartinha jogável na época.
Ah, a maioria dos espíritos aqui já tem no Arena, né? Então, Errante do Mausoléu. O Arauto eu não lembro, mas com certeza que já tem no Arena também. E o Sacode Correntes, que é um dos espíritos mais importantes, também já estava na Arena. Aí a gente tem duas cartas que vieram que ajudam decks que. Eu já vou dar spoiler, galera. Eu não entro nessa vibe, não, de achar que é muito bom tudo aqui. Deixa eu ver só uma coisa. Rapidaço das opções. Por que não tá aparecendo Fing the Ice? Porque assim, Fing the Ice veio pro Arena também. Que ele está aparecendo, eu não sei. Fing the Ice junto com peças de quebra-cabeça são cartas extremamente importantes para o Fênix conseguir jogar. Aí você vai me perguntar assim, pô, Rudá, e o Fênix? Top? Não. Não. Tá, uma das coisas que faz peças do quebra-cabeça ser bom é porque você faz peças do quebra-cabeça, na volta você vai fazer cruise com certeza, ou você vai deixar setado para fazer turno extra. Não tendo nem turno extra, nem cruise, ninguém se importa. São cartas extremamente importantes para o Fênix, tá? O Fênix, para mim, ele é um deck, eu sempre falo, é o deck mais difícil de jogar no formato. Ele é um deck que o power level dele tá ali no limite sempre. Sem duas cartas extremamente importantes que fazem a diferença, eu não acho que o deck consiga jogar. Porra, mas dá pra jogar com Fing the Ice e tal, outras coisas. Eu vou ganhar alguns jogos assim? Claro que vai. Você vai fazer Fing the Ice na 2. Aí você tá contra um agro que não tem remoção. Aí você vai jogar umas remoçãozinha. Você vai jogar umas Kentrip. Vai dar bounce legal. Fing the Ice flipou. Bateu 7-8, ganhou. Porra, que da hora. Agora, isso quer dizer que o deck vai ficar muito jogável ali? Não. É bem difícil a vida dele, assim. Eu duvido muito que o Fênix vai funcionar só na base do peça do quebra-cabeça e do Fing the Ice. Exato. A match contra Rakdos fica muito difícil porque você não briga de recursos com o cara. O seu oponente simplesmente quebra. O Shredder, né, o nosso querido meninão dos livros, ele piora consideravelmente no mundo em que ele não está alimentando Treasury Cruise ou turnos extras. Tem um esquema assim de outras cartas que vêm, mas são cartas que não são válidas pro Explorer. Né? As cartas que estão aparecendo também, se ela não for válida no Pioneer, ela não é válida no Explorer. Não saíram cartas exclusivas para o Explorer. A ideia é que sempre que o Explorer seja um espelho do Pioneer, e não o contrário. Meditar sobre as páginas é uma carta que joga muito bem no Lotus, mas sem a carta que desvira, piora também consideravelmente o Lotus. Então, assim, você só ganha partes do deck, o deck fica mais fraco. E aí ele não consegue jogar bem. Cadê meu Days Undoing Dig Through Time? Days Undoing não apareceu realmente. Dig Through Time, pelo que tem sido o padrão que a gente está vendo, as cartas com Delve não estão aparecendo, por enquanto. Eu sou um grande crítico do Delve, para mim essa habilidade não devia existir. É mana virtual, basicamente. E aparentemente, na hora de trazer pro Arena, a Wizards meio que controla. Né, que concorda comigo. É a vida. Mas Dispense Sumário é uma carta legal, ainda mais com o Iraku aparecendo, né? Porque você exila tudo na pilha lá e tal. Se anula, exila todas as outras mágicas e anula todas as habilidades. Então é bacana para responder em Haku. Mas o azul realmente meio que deixou a desejar. Bom, falando da cor preta, Esmola venenosa. Esmola venosa é uma carta que joga mais no Pauper, mas a gente tem aqui algumas peças de um deck que teve na época, que era o Hack dos Madness, e tinha algumas versões que usavam isso. O T2 foi divertido até, mas no Pioneer esse deck nunca se criou, mas, bom, tá aí a opção dela, inclusive chamado esse tipo jogava. Brutalidade coletiva. Brutalidade já foi uma baita carta no Modern.
Chegou a aparecer no começo do Pioneer, ela tá muito ligada a responder burn. Porque se tem uma coisa que o jovem gosta é de o oponente fazer Eidolon na 2, você volta de brutalidade, dando alvo no Eidolon na mão do oponente. Brutalidade dessas cartas com escalar é a melhor porque você não paga mana, né? Você vai descartando coisa. E aí, no deck certo, você não se importa de descartar coisas. Seja porque você está usando Madness, seja porque você quer reanimar coisas, tal, etc. Então, ela é, acima de tudo, um enabler. Né? Ela é uma carta que permite que coisas aconteçam. E ela é muito boa fazendo isso, né? Então, Brutalidade Coletiva é uma boa carta para chegar. Burn não é um deck mais popular no Pioneer, mas contra Red Deck ela pode ser bem legal. Contra decks de Company ela pode ser bem legal. Então, é uma adição bacana, assim, a galera gosta muito dessa carta, uma dessas cartas são bem icônicas. Salvação Sombria, Colosso do Cemitério do Terror, são cartas que vão entrando para, né, tentar colocar os zumbis no Arena. Zumbi não é um deck também muito bom no Pioneer, mas é um tribalzão bem pop. A galera gosta bastante desse tipo de deck. Então eu acho bacana a Salvação Sombria, é uma remoção muito, muito boa. É bem fácil fazer salvação. Você fazer uma mana só para dar remoção com salvação, essa jogada é muito comum. E é aquela remoção assim, eu posso fazer uma mana remoção, 3 manas faço um zumbizinho remoção, 5 manas fazendo 2 zumbizinhos remoção. Só ver o quanto... É a remoção que melhora com o late game, né? Então, ela é bem legal de novo. É um tipo de arquétipo que a galera gosta. Eu acho bacana quando eles trazem não só as coisas tier, mas trazem cartas que as pessoas gostam de jogar. E tribal normalmente entra nessa definição. Sempre vai ter alguém muito feliz porque vai poder jogar com esse tipo de coisa. Tava contando usar brutalidade no Dimir Fênix lá. Você ainda acha uma boa ideia ou é difícil de fazer ir pra frente? É difícil, mas brutalidade seria uma das cartas que você usaria sim. É bem fácil fazer todos os modos. Vamos ver o que mais temos aqui. Morta Perseguida, dequinho que gosta de voltar coisa pro cemitério, né? Tinha o Dreadless Dread. E a Morta era uma das cartas que jogava bem nesse tipo de deck, né? Tem muito a ver com questão de Dread, volta coisa pro cemitério, né? Spoiler, tem Amálgama nessa edição, então é uma das cartas, né, que faz melhor parceria com Morta Perseguida. De novo, não é tier esse tipo de estratégia, mas é bem legal, a galera gosta bastante. Liliana, Última Esperança. Liliana já foi uma das melhores cartas do Magic, tá? Ela teve a época dela muito popular, em que ela jogava Modern muito bem, jogava T2 muito bem, apareceu no Legacy. Mas o tempo passou, a idade bateu e a Liliana foi ficando para trás. Hoje em dia é muito raro você ver alguém jogando com isso. Acho que a galera que tava jogando de BG Delírio tava jogando com essa Liliana. No hack dos mid-range, por que ela nunca conseguiu jogar bem? Porque o grande forte dela de ficar matando criaturinhas não tava fazendo diferença para esse deck. Ele queria ter mais ameaças. E aí acabou não usando ela, o efeito dela é lento, as criaturas também começaram a ficar muito grandes. E ela não matava tudo da mesma maneira. Como fonte de recursão, o deck também tem Fable, que é muito melhor. Mas é uma carta que assim, eu particularmente tenho um carinho muito grande por ela. Mas hoje em dia foi de base. Hoje em dia ela para falar dos grandes momentos dela e a gente fala: boa, vovó, boa, hora de tomar seu remedinho agora. Exato, virou tiazona. E o tempo passou pra ela. Vamos ver quem mais eu posso comentar. Morto Persistente, também dos zombies. Muito, muito bom nos zombies. Eu gostava bastante dessa carta na época. A Árvore da Perdição, mais a galera do Comandola que gosta. Condenado Stormkirk, para aquele rolê que eu falei de, né, rápidos Madness, é muito bom. E a famosa Triskaidekafobia, né, carta que o Murai, né, que ilustrou. E carta para quem gosta de montar deck maluco. Fica essa opção agora para o formato. Falando um pouco né, do vermelho. O primeiro destaque aqui fica Folião do Caos, né, 8 mana 3/4, tem destreza, ele custa 1 a menos para ser conjurado para cada card mágico instantâneo ou feitiço no seu cemitério.
Quando ele entra em campo, você descarta a mão e compra 3. Isso daqui também já foi cartona do Modern. Jogou muito bem. Hoje em dia, pro Pioneer, ele fica um pouquinho para trás. O lugar dele seria meio que no Fênix, no Izet Prowess e tal, mas é uma carta que joga menos. Até porque a galera gosta muito de usar Cruise, né? Talvez seja um caminho, então, né? Em vez de você jogar com Cruise, já que não tem no Arena, você pode jogar com Folião do Caos. Apesar de que ele era muito popular, na verdade, em decks de mid-range, né? Mas ele era uma cartinha que a galera gostava muito. Hoje em dia não custa mais nada, né? Tudo bem. Relançamento de brutalidade me dá vontade de passar meus 2 comandos de Colagan pro side e ver o que rola no hack dos mid. Pô, confia. Mas Menino Folião já foi um belo card de Magic. Desafio coletivo também estava tendo seu momento de popularidade aí. A galera tava usando no Izet. Ó, esse deck pode tentar aparecer, tá? Desde Anduin também fazia parte desse deck, né? Era o Izet Narset, que é coisa no gelo e desafio coletivo. Então dá pra tentar alguma gracinha com o desafio. O desafio chegou a jogar no T2, legal, tal. Com o Narset ele tem também os seus momentos de glória. Então, você quiser montar esse deck, é uma opção. Agora tem coisa no gelo, tem desafio coletivo, né? Que dá 4 de dano numa criatura, 3 de dano num jogador. E né, você vai descartar e comprar. Vai descartar a mão e comprar as cartas. Mas é. Pra quem quer jogar de Izet, né? Dá uma procuradinha, então, Izet Days Undoing e tal. Eu acho que tava dessa maneira, Izet Narset. E não tem Days Undoing, mas tem desafio coletivo. Pra você que quiser fazer um hard lock no seu adversário. Temperamento explosivo já foi um card Magic. Já teve uma época que usamos isso para jogar Magic e ela encontro. Quando o Pioneer começou, o Fênix foi um dos primeiros decks a aparecer. A gente já tinha coisa no gelo, tinha as Fênix, tal, etc, Cruise, e usava temperamento explosivo, né? Usava mais efeitos de descarte instante para você fazer temperamento explosivo, e não era estranho você matar seu oponente com temperamento explosivo. Hoje em dia, eu acho muito ruim usar isso, mas tá aqui. Tá? É muito ruim você ficar dependendo de descartar para a carta ter utilidade, mas tá aí. É uma opção. Você acha a versão Zet melhor do que a versão de Mir, do Days Undoing? Não. Acho a versão de Mir bem melhor. Machado já tinha no Arena. Carta extremamente importante no Fênix. Neófito Insolente. Cara, Neófito, além de uma série de outras cartinhas, são as cartas que, na verdade, falam assim: o dia que o Wizard resolver lançar Dread no histórico, vai acontecer umas coisas. Porque Neófito é um enabler muito bom pra coisa de cemitério. Né? Ele faz as coisas acontecer muito bem. Ele serve para ficar cutucando o adversário enquanto isso. É uma carta muito, muito legal. Então, comumzinha aqui, ó. Coisa linda de meu Deus. Neófito é realmente bom. Pro Pioneer atual, ele não joga. Não temos decks que precisam desse enabler, mas é uma carta que eu gosto bastante. Deixa eu ver. Cara, o máximo que tá batendo em mim é nostalgia, tá ligado? Eu gostava muito desse T2, foi bem legal. Safecraft, você acredita no Dread. Dreadless da vida. Essa edição tem muita coisa de descarte. Então, aqui ó, Ira de Nahiri, você descarta X cartas e tal. Pra quem curte esse tipo de coisa e quer montar deck, pô, é prato cheio essa edição. Ela é muito, muito boa. É que eu não lembro de nada que é insanamente bom, mas tá aí as opções. Bom, falando sobre a cor verde, o que nos chama a atenção aqui? Rito do Criptólito. Essa carta jogou no T2 dela, né? Bichinhos ruins, adicionar muita mana e tal. Principalmente decks Alar aristocratas, né? Então decks que tem alguma engine de sacrifício, né? Alguma carta que aproveita muito efeito de sacrifício. Aí você fazia vários bichos, Rito do Criptólio, todo mundo adiciona um monte de mana. Então é como se o Rito fosse 2 manas, adiciona um monte, então adiciona 4, 5 manas, e aí você baixa a mão inteira e faz um monte de efeito. É o tipo de carta que assim, ela sempre tem o potencial para fazer alguma coisa.
tá? Ultimamente ela não joga no Pioneer, mas qualquer coisa de, eu faço vários bichinhos, e aí eu viro os bichinhos, e eu faço mais coisas, e nananã. Aquele efeito Elf Ball, né? Que é uma referência ao deck, né? Que foi do Extended. Quando você consegue fazer isso muito fácil, esse tipo de carta acaba sendo boa, então acaba sendo meio que mais sleeper. Tinha um Monogreen que fazia isso com o Enraku, tinha um BG que fazia. Tinha um deck BG que usava isso daqui. Fazia várias coisas grandes. Evolução Arcana, né? Então pra galera do Greasy Fang ganha Evolução Arcana. Essa carta que já jogou no Inota, tem a galera que gosta de jogar no Greasy Fang. Eu vou falar já um pouco sobre opções que eu acho melhores, mas Evolução Arcana é uma ótima carta, né? Tem uma coisa que o Greasy Fang quer fazer no Game 1 é diminuir o tamanho dele para ele ficar um combão mesmo. No post-side, você procura outras cartas além da Fang, mas Evolução Arcana é uma ótima carta para você diminuir o tamanho do seu deck. Basicamente, tudo do deck fica tutorado por Evolução Arcana, né? Você vai sacrificar uma criatura, vai pegar custo 2 mais... custo 2, né? Mais do... O mesmo custo mais 2, tá difícil de desenvolver a frase aqui. O custo mais 2, então procure sangue morto para um card de criatura com valor de mana igual ou inferior a X, sendo X2 ou mais o valor da criatura que você sacrificou. Então, basicamente, tudo do deck liga na Evolução Arcana para chegar em Griselfang, é basicamente isso que você quer. Dríade Nodosa, só deixar um comentário, essa carta já foi uma carta de Magic, então uma mana /1, toque mortífero, ligou o delírio, né, 4 tipos diferentes ou mais no cemitério, ela fica 3/3. Essa carta já foi muito chata, tá? Você ia ligando ela, ia cutucando bastante seu adversário, é muito chato jogar contra isso. Ishkanah também já foi uma carta. Ela é basicamente uma carroça de 5 manas que faz tokens com alcance. Na época, no começo do Pioneer, tinha o Sultai Delírio. Esse deck usava Ishkanah muito bem. Você fazia a Traverse, tutorava ela, fazia ela e tal. No mundo que você está usando muito Traverse, essa carta pode jogar sim. No sentido de que ela é boa contra mid-range, porque são vários corpos. Ela é chata pro agro, porque são vários corpos. Então, assim, ela é uma carta. Ela não é ruim. Obviamente tem essa questão de ligar delírio e tal, mas é uma boa carta. Inclusive, eu lembro que eu cheguei a jogar com isso no Modern. Na Mirror de Abizan, Delírio, eu jogava com Ishkanah. Vamos ver o que mais. Tracker já tava, né, no formato. E Atravessar Overworld, para mim, é uma das melhores cartas que veio com essa edição. Atravessar junto com o Receptáculo da Nascença. Quando teve o Pro Tour passado, que eu narrei na Liga, eu comentei muito sobre a versão do David Inglis, que usava Traverse e Receptáculo no mesmo deck. Cara, eu acho espetacular fazer isso. Sério, eu acho espetacular jogar com esse tipo de coisa no deck. O deck fica absurdamente redundante. Ele fica muito parecido com uma estratégia que a gente chama de Turbo Xerox. Turbo Xerox é muito usado no Legacy, dá pra usar no Pauper. Porque você tem um monte de cantrip e a gente fala que diminui o tamanho do deck, né? Então, por exemplo, eu tenho 10 criaturas, 12 mágicas, né? Então 22 cartas aqui e eu tenho 18 cantrips. Um exemplo absurdo. O que essas cantrips fazem? Elas fazem eu chegar mais rápido no núcleo do deck. Por que eu tô fazendo isso? Para fazer o Turbo Xerox. É como se o deck fosse uma coisa só. É como se eu tivesse 18 cópias das 12. Então, desculpa, das 22. Então, usar Atravessar Overworld, usar Receptáculo de Nascença, que nem o David Inglis fez, me agrada muito, porque você diminui muito o tamanho do seu deck. E para um deck que é essencialmente um combo no Game 1, né? No Game 2 você pode mudar, você vira mais mid-range e tal. É maravilhoso esse tipo de estratégia, eu recomendo demais. Então eu fico muito feliz com Atravessar Overworld vindo para o formato, junto com o Receptáculo de Nascença,
Porque o Rata é um bom deck no Explorer e pra mim ele só fica muito melhor. Você gosta de jogar de Rata, eu atualizaria com Atravessar o Overworld e Receptar. Tá? Pra mim são cartas extremamente importantes pro Rata. O Rata pra mim é um deck que ele pode ser muito mais explorado, com o perdão do trocadilho. Então, se você quiser um deck... Pô, me perguntaram isso numa sessão de pergunta do Instagram, acho que foi ontem, perguntaram assim, pô, que deck que não é Tier 1 que você acha que pode, né, subir, assim, ele pode ter várias coisas. Pra mim, o Rata. O Rata é um ótimo deck, só que ele ainda tem essa questão de perder pra si, porque ele não acha as peças que ele quer. E atravessar o Overworld é uma das cartas que ajuda você a diminuir o tamanho do deck e a tornar mais rápido o receptáculo também e tal. Então, fique de olho nessa carta. Bom, no multicolorido, a gente tem algumas cartinhas bem interessantes que valem a pena. Só pra avisar, eu já perdi pra isso no Pioneer. É desesperador se você tá jogando de mid-range contra isso. Tá de UR, quer ver um cara de mid-range suar? Coloca isso em campo. É muito, muito chato. Esfolador Macabro já foi um card. A galera gosta muito dele. É um dos motivos pra galera que gosta de jogar de BG Delírio. Mas pra mim não justifica. Eu acho o Rakdos muito melhor. Mas, bom, tá aí. Quer jogar tombando coisas, etc. Esfolador Macabro será o seu amigo. E aí, este bom? Campeão de Graça das Garças. Essa carta aqui eu acho bem legal de chamar atenção, porque se você joga de Humans e você quer ganhar de qualquer agro, você vai jogar com isso. Não existe mundo onde isso não vira mesa. Sabe, você só desce o cambal no seu oponente. Se você está jogando de Humans, desce o cambal, é inclusive um trocadilho. E você faz isso aqui no meio do combate e boa. Bloquezão geral, +1/+1 para os humanos, lifelink até o final do turno. Você vira qualquer race com esse negócio. É insano. É insano. Insano. Isso daqui era tech na época do T2. Com o Humans voltando a jogar, isso aqui foi tech também. Tipo, pô, tá foda ganhar de a Mirror, tá foda ganhar de Mono Red. Meu irmão, drop 1, drop 2, drop 3, isso aqui, o oponente nunca mais te alcançou. Tá? Então essa carta é insana no Humans. Insano. O Humans, como eu falei, não tá um deck bom, mas... de qualquer jeito, né? Vamos ganhar de agro. Amálgama Cobiçado. Amálgama, para você que não conhece, tem uma carta que chama Trepadeira Vingativa. Tá? Aí o tiozão dá risada. Vulgo Vengevine. Vengevine sempre está envolvida com coisa errada. É Rogak. É combo com sei lá o quê. Então, tipo, ela tá sempre envolvida. Amálgama é a Vengevine parte 2. Tá? Tá sempre envolvida com coisa errada. Então é um dread, é um combo bizarro. Sabe? Eu jogo tudo pro cemitério, daí eu volto um bicho, eu faço isso. A Amálgama tá sempre envolvida com isso. Então, assim, a Amálgama está no Explorer. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai tomar uns decks malucos. Vai jogar com algum deck muito, muito louco. Então, fique esperto com o cemitério, tá? O cemitério nunca mais terá seguro enquanto a Amálgama existir. Ótima pergunta, Lucas. Essa Nahiri é boa com a Tracha? Sim, Nahiri normalmente está envolvida também com um negócio meio maluquete. E dá pra fazer deck com a Tracha, com ela. E fazer, às vezes, algum deck mais lento. Essa Nahiri é muito boa, por causa que o -2 dela, você consegue acertar artefato, consegue acertar encantamento. E ela tem uma lealdade muito alta. Então é uma cartinha assim chatinha de lidar. Recomendo muito ficar de olho na Nahiri. Sim, Nahiri é uma carta que, pra galera que gosta de montar o deck, ela sempre puxa alguma coisa. Então você falou, pô, de Atracha. Dá pra fazer uma coisa bacana com a Atracha. Dá pra fazer com o Enraku também. Então é uma outra carta. Assim como Amálgama, né? São cartas que dá pra você fazer algumas coisas meio bizarros. Meio bizarros, assim. Dá sempre pra fazer com essas cartas. Sorinzão já foi staple pra caramba. E temos ele, né? O Messias do Explorer. A carta mais pedida do que Hollywood. Né? Ele não é Hollywood, mas é puro sucesso. Supra Sword Mágica, o famoso Spellkeller. Toda hora que alguém falava, vai trazer umas cartas pro Explorer. E o Spellkeller? E tal coisa? E o Spellkeller? Você que falou isso na minha live
assim, incessantemente, você tem a obrigação de pegar Spellcaller e jogar 95 partidas por dia com isso aqui. Tá? Spellcaller apareceu, é uma das cartas mais importantes do Spirits. Quer jogar de W Spirit, você usa isso. Quer jogar de Band, você usa isso. É uma carta extremamente icônica no arquétipo em si. Então agora está válida. A do lado também é uma carta que eu gosto muito para esse tipo de arquétipo, que é Tamil, então também. Se quer jogar de Band Spirit, quer grindar o oponente, tá minha zona da massa. Só entra ali, vai, sobe, desce marcador, etc. Então sobe, trava coisa, desce, compra carta. São duas cartas muito boas. O Band Spiritus, ele ganha, né? Só opções muito, muito fortes. Inclusive, eu esqueci de comentar no verde, tem um espiritinho 1/3, né? Toda vez que ele causa dano em alguém, transforma numa cópia dele. Também é uma opção boa pro Spiritus. Então, o Spiritus ganha opções boas, finalmente. Né? Vai ter um deck que vai aparecer muito na sua ranqueada. A galera gosta muito do deck. É um deck bom, um deck que eu gosto também. Mas assim, Spellcaller toda hora. Vai ser Anthology e tal. Não tem Spellcaller? Vai vir tal coisa, reprint. Não vai ter Spellcaller? Aí, quando anunciaram, né, Shadows over Innistrad Remaster, ele veio. Mas e Spellcaller? Finalmente, Spellcaller aparece para a alegria geral da nação. Como eu odeio o Keller, eu gosto dessas reações. Cara, falar de Keller, o Sanduba acho que falou isso uma vez, que é muito bom. O problema de Keller é que é uma carta que você tem que ir pra dentro dele, tá ligado? Não é... É uma carta que é difícil de jogar em volta, ainda mais contra os espíritos, que assim... não vou fazer tal jogada por causa de Keller. Aí o cara faz outra coisa e tá desenvolvendo a board em cima de você. Então, tipo, Keller é muito chato. É muito chato. Realmente é muito chato. Bom, falando das cartas incomuns, né? Emergir era a grande habilidade desse bloco, né? Que é que você sacrifica uma criatura e aí você vai ter o custo de emergir, ele vai custar menos X, sendo X o custo daquela criatura. E são cartas assim que jogam até, não são cartas necessariamente ruins. Então, Dizimador da Províncias, né? Que quando você conjura dá +2/+2 e ganha atropelar para suas criaturas, ele é um 7/7 atropelar e ímpeto. O Dobramento Distendido. Dobramento jogou legal até uma época, que é 8 mana 5/5. E quando você conjura ele, você vai dar 2 descartes no seu adversário, né? Como eles são Eldrazi, os efeitos deles são no cast. Então, para sair de counter era muito bom. Tanto que tinha counters, né, que exilavam habilidades da pilha, justamente para responder essa galera principal, os principais, né, o Demônio das Profundezas, que você vira até 4 permanentes. Então você fazia isso no passe, né, porque tem flash, e virava as coisas e tal. Tanto que eu lembro que teve uma época de uma galera tentando W Flash no Pioneer, justamente porque dá pra você jogar com isso, com a Massim, com outras coisas e tal. E aí você tem Haku, o Fim Prometido. 13 manas, 13/13. Vai custar uma menos para cada tipo de card que você tem no seu cemitério. Quando entra, você vai controlar o próximo turno do seu oponente e depois ele vai jogar um turno extra. O que eu gosto muito dessa carta? Para mim, a edição inteira tem isso, mas em Haku mostra muito melhor. Aplicação de storytelling em game design. Eu acho lindo. Então o que acontece? Para vocês que não sabem, em Haku estava na Lua, influenciando os habitantes de Innistrad. Então a gente tinha o delírio acontecendo. E conforme o delírio fica mais forte, né, a gente também tem a loucura. Então você tem o delírio, você tem a loucura, tudo isso influenciado por Enraku. E aí, conforme o delírio é muito extrapolado, você tem Enraku acontecendo. Então, para mim, é lindo essa aplicação de storytelling design, assim, que eles fazem nessa edição. É muito, muito legal. Enraku não joga muito Pioneer, já teve uma época de jogar um pouco mais. Hoje em dia, as mirrors de mid-range são lutas não tão rápidas assim e não tem tantos tipos para Enraku ser feita uma velocidade legal. Só que, por exemplo, você pode jogar com Bring to Light. No Bring to Light, é claro, você não vai trazer no seu Bring to Light, né, no seu Mana to Life, essa carta, mas já são decks com propostas muito longas, que tem como você acelerar a sua mana em algum momento e fazer Enraku para vencer um control, para vencer um mid-range. Então, assim, é uma carta, tá no Pioneer,
não tem um impacto tão grande no formato, mas é uma carta que tem como explorar muita coisa. Eu gosto bastante dessa carta, eu gosto muito do game design. O tipo de jogo que ela pede para você. Então, é provavelmente uma das minhas cartas favoritas que vem em Shadows over Innistrad. Quero ver como a Arena vai lidar com você controlar o turno do oponente. Provavelmente vai revelar e você vai poder clicar. Eu imagino sendo assim, mas também estou curioso para o que vai acontecer. Uma outra carta que apareceu aqui, Flagelo Eterno. Flagelo Eterno já foi um side muito popular do Fênix contra Rest in Peace e tal. Hoje em dia o Fênix, quando ele tem que jogar contra a Grave de Hit de Cemitério, ele traz os Drakes, ele traz Planeswalker, ele traz a Stahili, que faz token, traz Young Pyromancer. Mas Flagelo já foi uma dessas cartas, né? Então tinha muito Rest in Peace, fazia Flagelo, vai jogando, Flagelo vai pro exílio. Beleza, volta Flagelo. Então você fazia muito esse jogo. Era um plano lento de card advantage, mas era um plano. Então essa carta já foi muito popular. Tem Flood Chain no Arena? Não que eu saiba. Que é onde combaria com isso aí. Se você não sabe o que é Flood Chain, parabéns. Quer dizer que você ainda é muito novo, deve ter sonhos e um brilho no olhar. Você sabe o que é Food Chain. Você já acorda, toma um belo de um cafezão sem açúcar, não come nada até as 3 da tarde, come um pão de queijo, chega em casa, não sente mais nada, porque você já morreu. Bom, dos artefatos, Diário de Tamil já foi uma carta de For the Grind Matchups, mas hoje em dia é extremamente lento. Enxerto do Suturador, lembro que já foi um card, mas acho que o melhor artefato que veio aqui foi Terrarium. Terrarium é uma carta que dá pra fazer coisinhas legais, assim. Porque dá pra ficar sacrificando, comprando carta e tal. Então, tipo, é onde tem algum futuro aqui. De resto, realmente a maioria das cartas é muito, muito lento, tá ligado? Então, protótipo aqui, 2 mana 5/5 não pode atacar nem bloquear se alguns jogadores... ao menos que alguns jogadores não tenham nada na mão, tá? Mas é cansadinho o negócio aqui. Os terrenos, é muito curioso que eles eram incomuns. Por quê? Não sei, realmente não sei. Talvez questão de draft. Mas eles estão como incomuns, né? Os terrenos foram raros à época, né? Que você revela um card, né? Por exemplo, floresta ou planície, e entra de pé. Mas eles estão marcados como incomuns. Sanatório da Cordilheira de Geyser, né? Eu tinha falado de UR com Narset e tal. É uma carta que funciona muito bem com a Narset, se você quiser alocar seu amiguinho. Vulgo ganhar muito ódio. Mas esses terrenos irem comuns foi a coisa que mais me surpreendeu, assim. Normalmente você mexe em raridade quando você quer deixar o draft diferente. Então, pô, vamos botar mais terreno incomum. De terrenos duais incomuns. Quer dizer que eu quero que o draft tenha 2 cores e meia, 3 cores, muito melhor. Né, que 2 cores seja muito sólido. Então me parece ser mais ou menos essa a ideia. Mas tirando isso, sem grandes coisas aqui. Vamos falar um pouco da dupla face. Já tava acusando a Wizards de não ter colocado coisa no gelo aqui, mas tá em dupla face. Perdão, Wizards. Perdão, craque Daniel, que não foi alfabetizado. Bom, falar das cartas que flipam. Né? O Wizards separou elas num outro bloco, então... Avacyn, tem uma galera do W Control começando a usar Avacyn em matches mais mid e tal, que às vezes tem menos remoção. E tem como você encaixar Avacyn e ir cutucando o adversário. É uma carta bem chatinha de jogar contra quando você tem counter pra isso e tal. Então, pô, você encaixa uma Avacyn no passe, desvira, bate, o cara... Remoção, counter, bate de novo. Avacyn é uma carta bem legal, o W Control... Usando ela, eu achei bem interessante essa tática, principalmente de side. É uma carta mais rápida do que algumas outras opções que eles tentavam usar, então, coisa linda de meu Deus. Deixa eu ver quem mais a gente pode destacar. Cara, Recrutador é um side legal pro Humans. Ele usa a regra antiga, né, pra lobisomem, né, que é ninguém fazer spell, tal, etc. Mas assim, a face dia dele é muito, muito boa. Você compra muita carta com esse Recrutador, então... Quer jogar de Humans? Não pense 2 vezes antes de testar pelo menos essa carta para ser a sua opção de comprar muitas cartas ali. De novo, eu já falei isso no começo do vídeo. Lembrando, né, você que tá vendo no YouTube, pô, vai estar na descrição
obviamente, esses spoilers. Você sempre prefere em decks que usam Company, que usam Kaiser Construction, usar criaturas para fazer efeitos. Se você tiver uma boa criatura para fazer aquele efeito, você prefere isso a usar uma mágica para manter a sua contagem de Companies e etc. Então, cartinha muito, muito boa. Tem mais de uma vacina? Tem, amigo, tem. Tem mais de uma vacina. Gisela já foi uma carta, né? Voar, iniciativa, vínculo com a vida. Então era muito boa contra agro. Juntava, né, pra fazer as coisas ali. Juntava com a Bruna. Na época do T2, isso aqui foi um T2, tá? Lanceiro de Itália, jogava com toda essa galera. Num BW mid-rangezão, que tinha isso aqui como grande jogada. Ameias de Hanir junto com guarnição de Hanir. Também já foi T2. Cara, eu tô muito nostálgico vendo isso aqui. Muito nostálgico. Ixi, a Brizella que era o Meld. Coisa no gelo, já falei bastante. Quer tentar no Fênix? Bom, é uma carta boa. Você pode tentar. Mas você vai sofrer um pouquinho. O deck vai ter que se adaptar bastante pra jogar sem coisa no... coisa no gelo, não. Sem Treasury Cruz e sem turno extra. Mas tá aí a opção. Abadia. Tem uma galera que gosta de jogar de Elfos, né? Elfos é um bom deck. E é um deck que dá pra trabalhar bastante em cima. E usar uma abadia só. Porque às vezes a mesa dá uma travada, você faz a abadia, limpa todo mundo e ó, tal. Não tem mais dia triste, tá? A abadia é top. Então, deck de bichinho que, né, não sofre com essa mana incolor, a abadia é um ótimo card, sim. Né, fica fazendo tokenzinho e tal, é uma cartinha bem legal. E quando você tem janela, você transforma, né? O formato não lida tão bem com Ormendal, né? Vamos transformar aqui, ó. O Ormendal, né? Então, voar, vínculo com a vida, indestrutível e ímpeto. E é uma carta bem bacana. Ó, vou dar um painel geral. Quem ganhou muito com essa edição? Espíritos. Espíritos ganhou os espíritos importantes. Esse deck, a galera já jogava com ele no Arena. E agora vai ganhar, pô, incorporou o deck, agora vai para aquela lista da hora mesmo, Bunch. Depois tem que pegar e ver todos os detalhes, falta alguma carta, mas várias cartas importantes estão saindo agora, então é muito bom para esse deck. A gente ganha algumas pequenas engines para fazer alguns outros decks importantes. Eu não acho que o Fênix vai conseguir virar um deck bom com o que ele ganhou. Fig Days pode aparecer em outras estratégias, mas eu não acho que o Fênix em si vai virar um deck bom ganhando isso. E decks mais memes, então, pô, lobisomem, assim, no sentido, não são decks tiers, zumbis, ganhar coisa. Griselfang, pra mim, vai pra uma versão que é a ideal. Então, pra qualquer pessoa que quer jogar de Griselfang, seja no Explorer, seja no Pioneer, pra mim tem que jogar com essa versão de Traversa, ela é infinitamente melhor que qualquer outra coisa. Pra mim esse é o pontapé inicial. E é um deck, sim, vale a pena você sentar e falar, eu só vou jogar disso, Buda. Esse vai ser o meu novo casamento, tá? Vou no alto de uma colina com o meu deck. Vamos nos abraçar e jurar nosso amor perante Optimus Prime, que é um carro, né? Então vai ser... E eu e Griselfang estaremos nessa comunhão. Bora, eu acho que vale muito a pena, sim. Então você ganha essas opções. Assim, pra mim, acho que Spirits e Griselfang são dois decks que ganharam muito, né? Especialmente o Spirits em termos de... Tinha muito pouco e ganhou muito, mas o Griselfang pra mim ganha cartas extremamente importantes, que são Traverso, são Vessel. Então eu pegaria já a lista do David Inglis e falaria, ok, a partir daqui eu vou trabalhar em cima disso. Inclusive, eu sempre falo isso. Pô, às vezes você não tem como treinar muito e tal, porque você é uma pessoa que contribui para a sociedade e tem uma vida, você agora pode jogar no Arena, aquela cagada remunerada, meu querido. O direito que você tem, né? Tanto direito que nós trabalhadores perdemos, esse direito você ainda tem. Então você vai lá no trampo e guarda aqueles 50 minutinhos para jogar de Griselfang umas partidas melhores e vai treinando todo dia, tá? Não gaste o seu tempo de lazer, o seu tempo de descanso. Gaste o seu tempo que estão usando, né, da sua mais-valia para você dar essa preparada. Mas o Griselfang é um deck que vale muito a pena fazer isso. Do mesmo jeito, Espíritos e tal.
que é um ótimo baralho. Lembrando, vai ter qualifier do Arena no Explore. Então dá pra você, ó, sentar o pé ali, treinar bastante, dar aquela tryhardada pra pegar esse qualifier do Arena, se preparar para os RCQs, né? Já começa a temporada 4, que é Pioneer, em sua totalidade. Então você tem como jogar bastante, dá pra você se preparar para uma ferramenta a mais. Eu gosto muito do Arena quando ele é isso, uma ferramenta pra você poder se preparar melhor, porque, pô, tem uma vida, né, cara? Trabalha ali de durante a semana, no fim de semana, quer ter um lazer, quer ficar com a família, não precisa necessariamente jogar Magic, mas ainda quer treinar. Então, você aproveita o Areninha para isso. Então é isso. Gostei da edição. Depois a gente dá uma olhada como é que ele tá para Limited, mas para construído, esses são os meus 5 centavos.